Ei, gente, não sei que hora vocês estão vendo, boa noite, boa tarde, bom dia, e vamos começar a mentalizar em nosso pensamento positivo, né, para essa prova que vai chegar no domingo. Essa prova de gente estar tão doido para que chegue logo, mas na hora que vai chegar, vai dando aquele frio no estômago. E aí é aquela história, né? Seja o que Deus quiser, porque Ele há de querer alguma coisa. Então, eu coloquei, põe na tela para mim, por favor. Eu coloquei algumas... eu estou sem retorno aqui. Aí, mas está normal, né? Tudo bem. O som tá bom? Gente, então olha só. Observe o seguinte, um dos itens, né, do edital, agora veio, mas pode deixar aqui. Um dos itens, né, do edital que você pode ver que vai acontecer é o item que está aí, ó, né, acentuação gráfica associada à questão da ortografia, mas não é emprego de letras, eles vão trabalhar com você em cima, principalmente, aí sim, agora sim, principalmente em cima da acentuação gráfica. Eu coloquei aqui algumas palavras. A palavra técnica, a palavra eucaristia, a palavra escritório e a palavra vigília. Nós já fizemos questões na sala e vocês já viram que o que eles costumam perguntar é qual é a série de palavras que é acentuada pelo mesmo motivo. Então, se você olhar essas 4 palavras, técnica, escritório, eucaristia e vigília, você me diria agora, pode falar, faz de conta que eu estou na sua frente, você está falando, eu estou ouvindo. Você acha que as 4 são acentuadas pelo mesmo motivo ou não? Se você disse que não, você acertou. Então, hoje, nós estamos aqui em cima da hora para poder imaginar, claro, que tem um monte de coisa de acentuação gráfica. Mas eu quero lembrar vocês o seguinte, quando a gente tem que falar da acentuação gráfica, pode abrir a tela aqui para mim, por favor. Você tem, primeiramente, que dividir a palavra em sílaba, como eu fiz ali com a palavra técnica. E você tem que olhar onde está a sílaba forte, onde está a sílaba tônica. Lembrando que se fosse aqui na última, a palavra seria oxítona. Se fosse na penúltima, a palavra seria paroxítona, como é na antepenúltima, ou 1, 2, 3, na terceira de trás para frente, nós já falamos diversas vezes que ela é uma palavra proparoxítona e que toda palavra proparoxítona é acentuada. Eu espero que tente todas as regras de acentuação, que essa especificamente você consiga se lembrar. Tá? E principalmente, põe lá na tela de novo para mim, por favor, essas outras 3. Então, se você olhar as outras 3, escritório, vigília e eucaristia, vem cá, a palavra escritório, como pretende a Cesgran Rio, ela tem que separar assim, pode encher para mim, e não separar assim. Ó, essa é a dúvida. Por isso que eles lidam com essa regra. Porque se você separa escritório, essa palavra fica proparoxítona. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Mas, para a Cesgran Rio, não é assim. Então, vamos lembrar. Quando a palavra termina com o encontro de 2 letras vocálicas, ali a letra I, a letra O, você tem que olhar a sílaba anterior. A sílaba anterior, ela tem acento. Significa, portanto, que a letra O é a vogal mais forte. Isto é, a letra O é a vogal tônica. E a partir do momento que a letra O é a vogal tônica, essa letra O não pode ser tônica nem essa letra I. E eu vou te lembrar que a gente falou que a letra I e a letra U, elas não são vogais. Elas só são vogais quando elas estão sozinhas e na sílaba forte. Pilha. Aí o I é uma vogal, porque ele está na sílaba sozinho e a sílaba é a sílaba forte. Pi. Mas aqui, escritório. Então, nesse caso, esse I se chama semivogal e esse O se chama vogal.
Então, essa palavra aqui, ó, é não uma palavra proparoxítona, mas uma palavra paroxítona terminada em ditongo, já que as duas letras vocálicas ficaram juntas. Beleza? Agora, põe lá na tela para mim de novo. A palavra vigília, pelo mesmo motivo, eu vou separar assim, ó. Ela tem duas letras finais que são vocálicas, só que ela tem acento na letra I. Então, a letra I é a vogal tônica. Então, nesse caso de vigília, o I é uma vogal. Só que se eu já tenho a vogal forte, essa outra letra I é uma semivogal e a letra A sempre é vogal. O detalhe é com a letra I e com a letra U. A letra I e a letra U não serão vogais quando elas estiverem juntas das outras três. E aí, de novo, ó, essa é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Eles vão cobrarem isso e induzir você a pensar que é proparoxítona. Tá bom? Lá na tela, mais uma vez. A palavra Eucaristia. Ela, vamos ver aqui, ó. A palavra Eucaristia, a gente divide assim, ó. Eucaristia. Ué, pessoal, mas você não falou que quando terminava com duas vogais, ficavam juntas? Só que tem um detalhe. Aqui, o vigi, a letra I tem acento. Aqui, o escritó, a letra O tem acento. Mas a palavra Eucaristia não tem acento. Sabe por que não? Porque a sílaba forte é essa aqui, ó. Eucaristia. Então, se a letra I é a forte, a letra I é uma vogal tônica. E eu já te falei, a letra I só é vogal quando ela fica sozinha numa sílaba. Por isso que eu tive que separar o A. E isso aqui forma aquilo que a gente chama de hiato. Que quando tem duas letras vocálicas, uma fica para um lado, outra fica para o outro. Isso é o que a gente chama de hiato. Então, aqui é uma palavra paroxítona, terminada em A. Tá bom? Então, eu quero, dentro de acentuação, você tem as suas anotações. Se der um tempinho de você dar uma folheada, você pode dar uma folheada. Se não der tempo, não esquente a sua cabeça. Eu acho que, assim, o que tem que ser mentalizado já foi. O que tem que ser mecanizado já foi. Então, assim, sentar numa pilha, entrar numa neura em cima da hora, nem é legal para o seu rendimento. Tá bom? Vamos lá na tela mais uma vez. O tema que eu coloquei, acentuação gráfica, a palavra gráfica é proparoxítona. Gráfica. E a palavra acentuação, ó, que eu divido assim, acentuação. Claro que a sílaba forte dela é a última. Claro que essa é uma palavra oxítona, mas eu quero te lembrar o seguinte, ó, tio não é acento. Eu comentei com vocês uma questão na sala em que eu falei que eles perguntavam qual era a sequência de palavras que eram acentuadas pelo mesmo motivo. Aí tinha a palavra pajé, que tem acento E na última sílaba, é oxítona. Tem a palavra cipó, que tem acento no O e é oxítona. E tem a palavra acentuação, que é oxítona, mas não tem acento. Então, ela não é acentuada. Então, o tio marca a sílaba forte. O tio marca a sílaba tônica, mas ele não é considerado um acento. Tá bom? Então, o primeiro item que eu estou trazendo à tona é esse. Por que eu estou trazendo esse? Porque se você for olhar, a última prova do Banco do Brasil não teve acentuação gráfica. Então, assim, como todo mundo trabalha em cima da última, de repente eles trazem à tona temas que não caíram na última para poder derrubar a gente. Vamos lá na tela de novo, que eu quero ver o segundo item de revisão que eu coloquei. Olha aí, vai lá na tela para mim, por favor. Está chamado aí de intercalação. Pode encher tudo para mim. Eu vou até ligar o microfone, que o Gustavo falando aqui do lado. Daqui a pouco, até 11 horas da noite, estou rouco.
já que é para poder fazer um duelo, o povo de casa não está ouvindo, mas de vez em quando, toda vez que eu estou dando aula aqui, o pessoal de casa fala assim, pessoal, que barulho é esse? O barulho é da sala do lado. Aí você escuta o meu som, mas escuta a interferência da sala do lado também. Bom, que aí agora você escuta arregaçar os dois. Olha aí, intercalação. Vem cá. Vocês estão vendo os sinais de pontuação, e aí sim, não existe nem uma prova da Sesgran Rio que não tenha pontuação. Nenhuma. Nenhuma delas tem. E aí, você vai olhar comigo aqui na sua tela o que eu escrevi. Por exemplo, tem uma coisa chamada aposto. Olha lá. A prova, vírgula, mecanismo, põe na tela aí para mim, por favor. A prova, vírgula, mecanismo de avaliação de alunos, vírgula, será aplicada amanhã. Olha só, isso que está em vermelho, mecanismo de avaliação de alunos, é uma expressão que especifica para a gente o que é a prova. Toda vez que você tiver um termo que especifica algum termo anterior, isso gramaticalmente se chama de aposto, tá? Então, vou só te lembrar uma coisa. A Sesgran Rio, nas questões de pontuação, não é como em outras bancas, aquela que te pergunta assim, assinale a alternativa cuja vírgula se deve ao fato de haver um aposto. Não. Eles pedem que você leia as opções e descubram qual é a que está bem pontuada. E aí, o que você vai fazer? Põe lá na tela. Você está lendo a letra A. Você vai enxergar, por exemplo, uma frase como essa. Você vai pegar o que está entre vírgulas e vai ler a frase tirando. O que é que vai sobrar? A prova será aplicada amanhã. Então, quando você está vendo que a prova será aplicada amanhã, tirando o que está entre vírgulas, isso fez sentido. Então, se fez sentido, a pontuação está certa. Então, meu amigo, vamos só lembrar o seguinte. Isso que se chama termo intercalado é aquele termo que vai ficar entre vírgulas. Mas também, de repente, você está lendo um texto, vai ter um termo intercalado que não vai ficar entre vírgulas, mas ele vai ficar entre dois travessões. Ou ainda, ele vai ficar entre parênteses. Então, termo intercalado é isso. Põe lá na tela para mim de novo. Naquela frase que eu te dei de exemplo, põe lá, a prova, vírgula, mecanismo de avaliação de alunos, vírgula. Eu poderia trocar essas duas vírgulas por dois travessões. A prova, tracinho. Mecanismo de avaliação de alunos, tracinho. Ou então, poderia colocar mecanismo de avaliação de alunos entre parênteses. Por quê? O termo intercalado, ele quebra uma sequência. Não importa como ele chama, tá? Mas isso que se chama aposto, aí eu já estou dando uma dica para a sua redação. Às vezes, quando você vai escrever, para que a pessoa que vá corrigir não ache que você está sendo muito superficial e não está sendo muito claro, você muitas vezes precisa usar um aposto. Você nem precisa saber que está usando um aposto, mas você tem que saber que todo o termo que explica o antecedente é um termo que tem que ser intercalado. Tá bom? Põe na tela de novo. Olha só. Tem também um outro termo. Dá mais um clique aí. Isso. Chamado adjunto adverbial. Observe essa frase aí, intercalado de novo. Os candidatos, na hora da prova, devem manter-se calmos. Observe, se você tirar o que está em vermelho, os candidatos devem manter-se calmos. Tem sentido. Então, na hora de fazer sua questão de pontuação, você vai catar todos os termos intercalados e vai verificar. Agora, o que acontece? Ao dizer os candidatos devem manter-se calmos, essa expressão na hora da prova
ela não explica quem são os candidatos. Se eu colocasse assim, os candidatos, vírgula, jovens de 18 a 20 anos, aí sim. Então, se o termo explica, ele chama aposto. Mas ali não. Ali, na hora da prova, é quando vocês devem se manter calmos. A ideia do quando é uma ideia de tempo. Aquele ali é o famoso adjunto adverbial de tempo. Não importa o nome. Se eu tirei e o que eu li fez sentido, a pontuação está certa. Beleza? Na tela, de novo, nós vamos ver mais uma frase. Dá um clique aí para mim. Um outro termo, também intercalado, se chama vocativo. As questões, meus alunos, devem ser feitas com cuidado. Você está vendo ali que meus alunos estão entre vírgulas. Vamos fazer aquele mesmo procedimento. A gente tirando, nós vamos ler assim, as questões devem ser feitas com cuidado. Você observe que meus alunos não explicam quem são as questões. Então, não é aposto. Meus alunos não indica quando devem ser feitos. Então, não é adjunto adverbial. Meus alunos é a pessoa com quem eu estou falando. Ah, meus alunos! Como eu estou me dirigindo a você agora, como eu estou falando com você agora, ali eu estou falando com os alunos de novo. Então, o termo a quem eu me dirijo, o termo com quem eu falo, se chama vocativo. Ok? Então, vocês já viram que termo intercalado pode ser aposto, pode ser vocativo, pode ser adjunto adverbial. Nas questões de pontuação, eles vão te perguntar isso? Não. Pelo menos se não mudar nada, né? Eles nunca associaram a necessidade de você justificar. Eles só querem saber o que está bem pontuado. Em outras partes da prova, pode ser que sim. Tá bom? Na tela de novo. Uma outra coisa que eu quero mostrar é uma coisa que eu coloquei assim, orações adjetivas explicativas. Estava dizendo assim, as vagas que não são suficientes para todos os candidatos serão preenchidas pelos melhores. E aí, vamos tirar de novo o que está em vermelhinho lá. Como é que vai ficar? As vagas serão preenchidas pelos melhores. Tem sentido. Então, se tem sentido, abriu com uma vírgula e fechou com uma vírgula, é um termo intercalado. Por que que não é aposto? Porque aquilo que está em vermelho, observe que tem um verbo. Não são suficientes. E uma das coisas que a gente comentou é que todo enunciado que tem verbo é o que a gente chama de oração. Então, aquilo é uma oração. Por que que aquilo é uma oração? Porque aquilo ali tem um verbo. E essa oração, quem é que não são suficientes? As vagas. A oração se refere a um substantivo. Lembra que vagas é um substantivo porque tem um artigo antes, as vagas, como a prova, como os alunos, como o dia. Toda palavra que tem um artigo antes, ela é um substantivo. Então, a oração adjetiva é oração, porque tem verbo, e é uma oração adjetiva, por quê? Porque ela se refere a um substantivo. Toda oração adjetiva que pretende explicar, ela não é um aposto, mas ela funciona como um aposto. Porque o que não é suficiente para todos os candidatos são as vagas. Então, se isso aqui são as vagas, isso está fazendo referência a um termo para explicá-lo. Só que, em vez de ser um aposto em forma de oração, é uma oração adjetiva explicativa. Mas, enfim, eu quero te dizer, mais uma vez, sempre que você tiver uma questão de pontuação, comece pelos termos intercalados. E vem cá de novo. Ó. Observe aquilo que a gente chama de ordem direta, ou que a gente chama de ordem lógica. Toda oração, ela deve começar com um sujeito. Depois do sujeito, você tem que colocar o verbo. Por exemplo, todos os alunos chegaram. Se tiver uma outra coisa, que eu estou chamando aqui de o resto,
é depois do verbo. Todos os alunos chegaram ao Cronos. Eu acertei 80% da prova. Nós precisamos de confiança. Os candidatos permaneceram tranquilos. Qualquer coisa que eu colocar, eu tenho que colocar depois do verbo. E eu estou te lembrando o seguinte, nesse caso, estando nesta sequência, não pode ter vírgula. Estou dizendo isso por quê? Porque eu te falei que você, primeiro, vai procurar os termos intercalados. E depois de procurar os termos intercalados, você não resolveu a questão? Geralmente você vai resolver. Mas se você não resolveu, procure isso. Entre o sujeito e o verbo, sem vírgula. Entre o verbo e o que completa a frase, sem vírgula também. O termo intercalado, ele entra aqui, ó, entre o sujeito e o verbo. O termo intercalado, ele entra aqui, entre o verbo e o resto. Por isso que eu vou te dar uma lembrança aqui de coisas que a gente fez na sala, principalmente vocês que fizeram o curso de exercício. Toda a questão de pontuação. Lê o texto, o termo intercalado. Vocês vão procurar se alguma alternativa tem uma vírgula antes de verbo. Sempre que tiver uma única vírgula antes de um verbo, está errado. Ou tem que ter um termo entre vírgulas, aí está certo, que é intercalado. Mas se tiver uma vírgula só antes do verbo, de olho fechado você pode considerar que não está correto. Tá bom? Muito bem, então esse era outro item que eu queria rever com vocês. Olha essa frase aqui. Durante todo o dia, muitos fiscais, pessoas cadastradas pela Sesgan Rio, trabalharão no evento. Você está vendo que, aparentemente, o muitos fiscais é um termo intercalado, que ele apareceu entre vírgulas. Se a gente ler a frase tirando, vai ficar assim: durante todo o dia, pessoas cadastradas pela Sesgan Rio trabalharão no evento. Até encaixou. Mas eu quero dizer o seguinte, qual que é o verbo ali? Trabalharão. É o verbo que está no plural. Ué, professor, como é que eu sei? Ué, porque não está escrito trabalhará. Ele trabalhará, eles trabalharão. E por que o trabalharão é plural? Porque o sujeito é muitos fiscais. Então, muitos fiscais é o sujeito da oração. Aquele termo, pessoas cadastradas pela Sesgan Rio, é que é o termo intercalado. Então, se você estiver copiando, né, tem gente que está tendo a revisão, não perde o hábito. Eu acho legal copiar. Até porque, se estiver gravado, é só você dar uma pausa no vídeo. Dá tempo suficientemente. Tá? Esse arquivo vai para isso também, né? Então, tem um arquivo, você não precisa se esquentar a sua cabeça, que depois você vê a live de novo, é rapidinho, vale a pena, aí você pode fazer as anotações se você quiser. Tá? Então, pessoas cadastradas pela Sesgan Rio é o termo intercalado, que é um aposto. Por que ele é um aposto? Porque quem são as pessoas cadastradas pela Sesgan Rio? Os fiscais. E aí, aquela primeira vírgula, durante todo o dia, não é porque os fiscais são um termo intercalado. É aqui, ó. Se eu te falei que a ordem é esta, se eu tiver uma coisa qualquer, estou chamando de X, logo em seguida vier o sujeito, depois vier o verbo, depois vier o resto, o que aconteceu? Esse termo aqui, ó, foi colocado no lugar errado. Porque o lugar oficial do começo é destinado ao sujeito. Como esse termo, que é o sujeito, não foi o primeiro aqui, isso aqui se chama termo deslocado. Que a Sesgan Rio também não pergunta o nome. Mas eu só estou te lembrando. E vale para a sua redação. Ó, qualquer coisa que eu colocar antes do sujeito está fora do lugar, porque o lugar número 1 é do sujeito. Então, se está fora do lugar, nós vamos separar. Lembre-se disso na sua redação. Ao longo da história da humanidade, vírgula, as transações bancárias, parará, parará, parará.
Durante muito tempo, vírgula, o ser humano pororô, pororô, pororô. Em contrapartida, vírgula, as pessoas, tarará, tarará, é isso. Eu tenho certeza que você raramente começa uma frase com o sujeito. Porque aí você acha que você não encheu linguiça suficiente. Então, se você colocar alguma coisa antes do sujeito, que você coloque, vírgula. Beleza? Tranquilo? Vamos lá na tela de novo. Isso aqui, aquela, aquilo, este, esse, aquele, isto, este, é uma coisa que, muito provavelmente, tá? Quase com certeza, não vai cair na sua prova. Não é, pessoal? Se não vai cair na minha prova, quase com certeza, quase, gente, é uma palavra ótima em português. Quase a mesma coisa de não. Eu hoje cheguei correndo aqui para o Cromos, está chovendo, eu fui atravessar a rua, quase que eu fui atropelado. Aí eu aqui, ó. Não fui. Né? Nossa colega aqui quase foi embora. Mas aí o rapaz que ia fazer a gravação não veio, ela está aqui. Não foi. Você ia embora agora? Vai 6h30? Iria 6h30, que eu vou estar aqui 6h30. Aí você vai ganhar hora besta. Vai nada. Mas, enfim, quase não. Então, tem quase certeza, por quê? Porque nunca caiu, tá? Nunca caiu isso numa prova. Aí você vai falar, então, para que você está ocupando a minha cabeça? Porque você vai fazer uma prova de redação. Porque a sua redação vale 70 pontos. E porque dos 70 pontos, 15, aliás, vale 100. Você tem que tirar no mínimo 70. E dessa pontuação, grande parte, 15 pontos de 100, não, 15 não, 30 pontos de 100 são de erros gramaticais. É muito ponto. Se a redação tem que tirar no mínimo 70, se você perde 25 pontos de problemas de escrita, a grande chance de você não passar está aí. E aquilo que eu falei com vocês na sala de aula, gente. Isso, põe na tela para mim, que se chama pronome demonstrativo, é uma coisa que se você está sendo alertado por mim agora, às vésperas da prova, que representa um problema, você vai usar isso para quê? Você não sabe se é esse caso ou este caso? Já falei, coloca assim, tal caso. Você não sabe se é diante dessa situação ou diante desta situação? Coloque diante de tal situação. Não use pronome demonstrativo se você não tiver absolutamente certo. Eu coloquei duas palavrinhas aqui, ó, anafórico e catafórico. Isso que não vai aparecer mesmo. Mas o pronome anafórico, vem de anáfora, é o pronome que retoma uma ideia que já foi dita. E o pronome catafórico é um pronome que antecipa o que vai ser dito depois. Não entendeu? Talvez você esteja se lembrando que a gente falou isso lá no começo do curso, mas vamos aqui na tela. Quando a gente tem essa frase aqui, participei de um concurso para agente penitenciário. Nesse exame, consegui um percentual de 82%. Veja que a minha oração número 2 começa assim, nesse exame, e não neste exame. Por que nesse exame? Está em vermelhinho, não está? Nesse exame, o exame é o concurso. Então, para a gente não repetir, olha, eu participei de um concurso para agente penitenciário. O concurso para agente penitenciário me permitiu tirar 82%. Não. É o que você também não vai fazer na sua redação. Não pode repetir. Quando você perceber que vai repetir um termo, é hora de usar uma anáfora. É hora de usar um termo que retome outro. Nesse exame, qual exame? O concurso. Então, observe que eu usei nesse, porque eu já falei do concurso antes. Ele ficou para trás, no passado. Então, sempre que você retomar o que já foi dito antes, no passado, é esse. Então, você fala assim, durante todo esse ano, é o ano sobre o qual eu falei. Todos esses alunos
são os alunos os quais eu mencionei anteriormente. Nesse contexto, foi o contexto já apresentado por mim. Então, quer ser picareta? Não quer usar o tal, não? Arrisca com S. Porque vai ser, na maioria das vezes, na sua redação, com S. Repito, isso não vai cair na sua prova de múltipla escolha. Mas você corre o risco de errar na sua redação, e a minha preocupação maior é com a redação. Muito maior, porque você corre o risco de errar por falta de aviso. Não meu, porque eu avisei até demais. Vamos lá na tela. Outra frase que eu coloquei, gente. É preciso cuidar disto, da segurança pública do Brasil. Bom, primeiramente, né, eu não sei o que faz uma pessoa, ao escrever uma frase, arranjar problema para si mesmo. Se você sabe, estou te dizendo outra vez, que pronome demonstrativo é uma coisa que dá pepino, não usa não. Bastaria o cara dizer assim, é preciso cuidar da segurança pública do Brasil. Para quem enviar um pronome ali? Você vai querer encher linguiça para ganhar alguns centímetros de linha e depois vai pegar um centímetro muito maior, você não vai nem andar depois. Não é, minha colega? O Rodrigo não está acostumado com isso, não. E eles já estão, né? O Lucas já está, mas você não está, que é uma menina de família, bonita mesmo, gente. Ó, tá aqui, ela que tinha que estar aqui na frente, maquiadaça, perfumada, fez escova, chapinha, estou falando, eu conheço. Está com sapatos escarpão, reparei. Calça de trabalhar, não é. Isso é calça de ir na rua. É uma menina fina, nem combina com bronze. Bom, então olha só, quando eu falo é preciso cuidar disto, eu não falei ainda, não. Eu vou falar na frente, posteriormente, no futuro. Isso é uma catáfora. Ninguém vai perguntar isso, não. Mas então, quando você colocar o pronome primeiro, genérico, para especificar depois, é com T. Preste atenção a este conselho. Aí você dá o conselho depois. Eu pensei nestas soluções. Eu coloco as soluções depois. Tá bom? Então, na sua redação, provavelmente você vai ter que usar um pronome para retomar. Então, se é para você retomar, lembre-se que ficou no passado, esse, desse, isso e os seus derivados. Tenho certeza que você vai se lembrar de mim na hora que você fizer isso no domingo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Próxima tela. Acertei todas as questões de raciocínio lógico. Estas apareceram em um nível mais elementar. Você sabe que em português sempre tem uma coisa para avacalhar. O estas, feminino e plural, está ali no feminino, no plural, porque ele está retomando as questões de raciocínio lógico. E pelo que eu acabei de dizer, se eu disse alguma coisa que eu retomei, que ficou para trás no passado, tinha que ser, acertei todas as questões de raciocínio lógico. Essas apareceram, não é isso? Pois é. E, no entanto, algumas raras vezes, a retomada vai ser com T. E, professor, eu achei que eu já tinha entendido. Vou te dar outra vez o conselho. Na sua redação, você vai usar com S e vai dar certo. Olha o motivo. Olha só a próxima tela. O pronome anafórico, isto é, aquele que retoma, ele pode ser, na maioria das vezes, esse, nesse, desse, e algumas vezes ele pode ser este. Olha, valor substantivo e adjetivo, sei que você não entendeu, mas vamos ver ali, ó. Diante desses elementos, só resta esperar parará, parará, parará. Claro que para você escrever uma frase como essa, diante desses elementos, os elementos já foram citados antes. Legal? Agora, são muitos candidatos. E estes estão esperançosos, não, né? Olha o sujo aqui falando do mal lavado. Faltou um S ali que eu digitei. Não posso nem falar que foi a menina que digitou. A menina fui eu mesmo, tá? Eu digitei errado. Então, são muitos candidatos. E estes quem? Os candidatos.
Não retomou? Não ficou para trás? No passado? Então, quando é que eu vou usar a retomada com T? Quando for só o pronome. Olha lá, são muitos candidatos. E estes significa e eles. Mas no caso de cima, diante desses, aí tem a palavra do lado, elementos. Durante toda essa semana, em função desses tópicos, nesse contexto, em relação a essa situação, então, os que retoma o que já foi dito, sempre vem um substantivo do lado, ele tem um valor adjetivo. E o este, esta, isto, vem sozinho. É igual aquela frase que a gente falou, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra. Não é o mesmo, não, já falei. Não podemos retomar com o mesmo. Cuidado na sua redação. Né? Muitos investidores se preocupam com a rentabilidade de seu capital. Os mesmos, então, aplicam em fundos de renda fixa. Os mesmos não retomam. Aí, se você vai usar os investidores, trocar por um pronome, é estes. Ou então, assim, esses investidores. Estas, ou então, essas pessoas. Acho que você entendeu. Mas pela última vez eu te falo, na sua redação, arrisque com S. Beleza? Vamos para frente. A próxima tela, sobre verbo. Eu não creio que vocês devam encontrar a cobrança para você saber se o verbo está no presente, no passado, no futuro, ou se é pretérito perfeito ou pretérito perfeito. Não creio. Aqui é o azarão da revisão. Eu não acho que vai cair na múltipla escolha, e isso não vai te ajudar na redação também. Professor, então, para que você está falando? Porque como já tem um tempo, nenhuma prova que a Cesgari fez em 2023 caiu isso. Aí, a gente que é professor, vai fazendo as provas. Maria José, você lembra da Maria José? Outro dia, vocês falaram na aula de segunda-feira passada, professor, vai ressuscitar a Maria José? Aí amanhã, né? Na próxima segunda-feira, eu ainda vou falar disso, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala da questão do verbo, é importante que você saiba que, às vezes, as frases dão uma ideia de certeza. Este é o ano da nossa vitória. Amanhã acertarei todas as questões de gramática, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Mesmo que quando eu falo que este é um ano, e aí eu estou usando o verbo no presente, e que amanhã eu acertarei, aí eu estou usando o verbo no futuro, e você vai dizer assim, mas pera, como é que eu posso ter certeza de uma coisa que ainda não chegou? Mas eu quero que você perceba que o tom que você usou é um tom de afirmação. Isso, às vezes a questão pode aparecer num plano interpretativo. E o fato é que essas duas frases que aqui estão, são frases que a pessoa, no momento que enunciou, deu um tom de certeza. Isso é o que se chama modo indicativo. E eu quero que você, para a sua redação, guarde o seguinte, toda frase que você escrever, você vai escrever com um tom de certeza. Você vai escrever com um tom declarativo. Porque vocês estão perguntando o que é que você acha, qual é a sua postura, o que é que você critica, o que é que você respalda. Você não pode dar uma titubeada. Vamos lá na tela de novo. A nossa próxima tela diz assim, é provável que o resultado demore a sair. O rapaz iria se tivesse dinheiro para passagem. Quando eu falo que é provável que demore, eu não estou afirmando com certeza que ele vai demorar. Ou quando eu falo, o rapaz iria, ele não foi ainda não. Ele ia se tivesse, ele não tem. Então, essas frases que têm esse tom de hipótese, que tem de dúvida, não chamam modo indicativo, chama modo subjuntivo. E eu coloquei isso aqui para dizer o seguinte, não coloque na sua redação nenhuma frase
com um verbo que dê essa noção de hipótese. É provável que no futuro muitas pessoas... Não é provável, é certo. A pessoa não tem bola de cristal. Meu amigo, você é o dono da redação. Você está defendendo uma ideia. Se você que é o dono da redação, se você que está defendendo uma ideia, você não coloca firmeza no que você está falando, se nem você acredita em você mesmo, como você quer que o avaliador vá acreditar? Não pode, você tem que afirmar as coisas da maneira como se fosse uma verdade absoluta. Confia no seu taco. Tá bom? Então, certeza, indicativo. Hipótese, subjuntivo. Vamos para frente. Fique bem calmo amanhã. Não perca tempo com questões difíceis. Aí você percebe que, às vezes, a gente aprende assim, tem que dar uma ordem. Eu não gosto da palavra ordem, porque eu acho que a palavra ordem ela vem associada a uma noção meio que de deselegância. Você dá uma ordem para os outros, fica parecendo uma coisa tosca. E olha que eu sou tosco. Mas quando eu falo de conselho, ou quando eu falo de pedido, põe na tela para mim. Existe uma coisa chamada interlocução. Eu estou virando para alguém e falando, fulano, amanhã, mantenha aqui calmo. Fique calmo amanhã. Ou então eu viro para você e falo, olha, não vai perder tempo com questão difícil não, hein? Agora estou falando para valer. Você lê uma questão de qualquer matéria, ela é uma questão que te deu um incômodo, que não veio nada à sua cabeça, eu falo, isso é aquilo que eu não sei, não fique nela. Porque tem gente que coça a cabeça, morde a ponta do lápis, acompanha a trajetória de uma mosca e o tempo está passando. Aí na hora que você for fazer, já era. Não perca tempo. Então agora, ir para a redação. Você não vai usar verbo imperativo, não. Não pode conversar com o avaliador. Se você olha à sua volta, você vai perceber quem te deu liberdade para chamar o avaliador de você. Você não sabe se não é um velho igual a mim, pessoa anciã que não admite liberdade? E aí? Então, quando você coloque, fique, note, perceba, observe, não pode fazer isso dentro da sua redação. Mas isso chama verbo imperativo. Então, a certeza é indicativo, a hipótese é subjuntivo e a interlocução é imperativo. A nossa próxima tela tem um assunto que nós vimos por último no curso, que é o assunto da regência verbal, que nós também chamamos de transitividade verbal ou de predicação verbal. Vou te dizer uma coisa aqui. É outro assunto que eu coloquei aqui agora, porque não vem caindo muito. Mas o que aconteceu na nossa sala de aula? Vamos lembrar? Eu troquei o arquivo, lembra? Eu mandei o arquivo de crase e não mandei o de regência. E aí tem algumas coisas de crase que a gente precisa do conhecimento de regência. Então vamos relembrar que alguma coisa vai que, né? Mas crase com certeza vai ter. Com certeza, se eu tiver que fazer uma revisão antes da prova de algum assunto que nós não abordarmos aqui, crase é um deles. Tá? Vamos lá então. A nossa próxima tela, ela diz assim, os textos precisam de revisão cuidadosa. Bom, o que está em vermelho é o verbo precisar, né? E você não fala na vida real que os textos precisam revisão, que eu preciso dinheiro, que você precisa sossego, tem o de. Então, aquele termo, vem aqui comigo, que depois do verbo eu chamei de o resto, esse resto pode ser um complemento verbal. E o complemento do verbo, que começa com essa palavrinha, porque se eu colocasse precisam a revisão, precisam o silêncio, se eu colocasse um artigo, o complemento chamaria objeto direto. Mas quando eu começo com de, com em, com no, com pelo, com o que se chama preposição, aí ó, essa frase aí, o verbo precisar, ele se classifica como sendo um verbo transitivo indireto.
Porque de revisão cuidadosa tem uma preposição. A nossa próxima tela. Todos os candidatos ficaram na sala de coordenação do concurso. Todos os candidatos de provas. Aí eu coloquei o ficaram. Vem cá. Eu não posso falar uma frase assim, gente, boa noite. Quer dizer a vocês uma coisa. Todos os candidatos, aliás, todos os cadernos, falei candidato, mas é caderno, né? Todos os cadernos de prova ficaram. Não tem sentido. Aí você fala, então precisou de um complemento. Eu estou te falando isso porque um dia eu sei que vocês, alguns de vocês, decoraram uma lista assim, ó, ser, estar, permanecer, ficar, tem outros. Mas os 4 primeiros são esses, ser, estar, permanecer, ficar. E você decorou que chama verbo de ligação. Então, quando você vê uma frase como essa, você vai achar que o ficaram é um verbo de ligação, mas não é. Porque o verbo para ser de ligação, ele tem que ligar o sujeito a uma característica do sujeito. E a expressão na sala de coordenação não é uma característica dos cadernos. É onde eles ficaram. Toda expressão em português que indica lugar, onde é lugar, chama adjunto adverbial de lugar. Então, um verbo complementado por um adjunto adverbial, mesmo que ele tenha um na, que é a preposição em mais a, aquilo não é um objeto indireto. Aquilo é um adjunto adverbial que indica lugar. Então, aqui comigo, ó. Quando eu tenho um termo que tem a preposição de, em, a, por, com, esse termo, ele pode ser um objeto indireto ou ele pode ser um adjunto adverbial. Os dois têm preposição. Porém, ele vai ser um adjunto adverbial quando ele indicar tempo. Eu cheguei à minha casa de manhã. De manhã é tempo. Adjunto adverbial de tempo. Ou a ideia de modo, resolva as questões com cuidado. Com cuidado, é um modo. Ou a ideia de lugar. Meu irmão voltará da praia. Da praia é lugar. Então, se eu tiver um termo com preposição indicando tempo, modo, lugar, é adjunto adverbial. O verbo que tem um objeto indireto chama verbo transitivo indireto, igual aquele da outra frase. Um verbo que tem um adjunto adverbial de lugar, como esse aí para mim, ele se chama verbo intransitivo. Porque a gramática diz que o verbo intransitivo, ele não tem complemento verbal. Saiba, complemento verbal é objeto direto e objeto indireto. Então, todo verbo complementado por um adjunto adverbial é um verbo intransitivo. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não sei se você está vendo essa aula. Tem alguém ao vivo? Não, né? Não, né? Então tá bom, então vai soltar depois. Provável, mas eu não vou falar não, porque eu ia falar uma coisa do simulado, mas às vezes vai ver essa aula antes do simulado acontecer. Aí eu já vou avacalhar o esquema, então deixa para lá. Bom, vamos lá. Olha a próxima frase. O concurso foi realizado pela Sesgran Rio. Na verdade, isso que está em vermelho é uma expressão verbal. Foi é do verbo ser. Realizado, ou qualquer verbo que termine em ado ou ido, se chama particípio. Você anotou, quer dizer, se você for um bom aluno, né? Tem gente que fica na sala de aula com o braço cruzado olhando, tem gente que fica na sala de aula olhando o celular, tem gente que fica na sala de aula dormindo. Dormindo não xingo, não. Ela está cansado, vou fazer o quê? Né? E tem gente que diz que fica... Ontem, a minha aluna do outro curso, eu cheguei, ela estava fazendo um simulado. Aí ela me entregou o simulado, professor, estou vazando. Eu falei assim, está vazando? A aula vai começar agora? Não, hoje eu vou assistir online. Não vai, né? Ela ficou a tarde inteira, ela foi à aula de manhã, ficou a tarde inteira fazendo simulado. Você crê que ela vai chegar na casa dela, sentar e ficar até 11 horas da noite vendo aula? Não vai.
Ela falou, em casa ainda uns truques, agora é a hora de colher o que você plantou. Então, você que foi uma pessoa responsável, tem alguns. Você que foi uma pessoa, né, ligada, tem até o caderno da Pink, que eu vou levar, tem uma menina lá que é a apelidada de Pink. Ela usa tudo rosa. Tênis rosa, roupa rosa, calcinha rosa, não, calcinha não sei, nunca vi. Mas deve usar também, né? Mochila rosa, estojo rosa, unha rosa, tudo rosa. O caderno dela é aquele caderno, assim, igual de professor, de plano de aula. Já pedi para em rosa também. Que agora, no curso que vem, eu vou entrar com aquele caderno rosa, que vou ser eu. Que agora descobri que se a gente se autodeclarar que é mulher, você sabe que agora pode? Eu sou mulher agora. A gente pode aposentar 5 anos mais cedo. No dia da Páscoa aqui, a Páscoa, no dia da Internacional da Mulher, entregaram chocolate para as mulheres. Eu entrei na fila, que eu me sinto mulher, eu agora sou transgênero. Só para aposentar 5 anos mais cedo. Nós estamos no Brasil, né, gente? Ó, conselho, estou entrando nesse assunto, não é sacanagem só não, né? Não levem a sua argumentação, independente do tema que for, para nenhum aspecto que seja causa de polêmica, de mimimi, de falar que é transfobia, ou falar que é homofobia, ou falar que é racismo. Não entre nesse mérito. Eles não vão pedir um tema, não vão. Nenhuma instituição, nenhum organizador está entrando nessa seara mais não, porque eles aprendem a ter juízo. Mas enquanto o cara não coloca um jeito de levar para o lado político, fuja de falar de política na sua redação. Tá? Fuja. Ainda mais se ela estava no Banco do Brasil. Eu sei que você vai ser estatutário. Aliás, você vai ser seletista. Mas você é um concurso de seletista de uma instituição que tem um pé na iniciativa privada e outro pé no governo. Então, você não vai ser imbecil de fazer crítica nenhuma, nem ao atual, nem ao antigo. Não fale de política na sua redação. Bom, mas vamos lá. Quem anotou, voltando àquela frase ali, já deve ter anotado, põe para mim a frase, por favor, que quando eu tenho um verbo ser mais um particípio, isso é uma marca de voz passiva. O que é a voz passiva? É quando o sujeito da frase não pratica ação. Quem praticou a ação foi a Cesgran Rio. A Cesgran Rio realizou o concurso. O sujeito é o concurso. Ele foi realizado. Então, aquela frase está na voz passiva e o termo com a preposição pela não é nem o objeto indireto, nem a adjunta adverbial. É o famoso agente da passiva. É aquele que pratica ação sem ser o sujeito. Então, nem toda frase tem que ter o agente da ação verbal explícito. Por exemplo, picharam o muro da minha casa. Houve uma ação, mas não tem o nome do pichador. Se tivesse, mandar matar. Mas não tem. Para sorte dele e ninguém, eu não vou preso. Né? É isso, mas eu vou preso por outros motivos, em breve. Então, a gente, quando tem um verbo ser mais um particípio, põe lá na tela, é o que a gente chama de voz passiva. Beleza, gente? Nossa próxima tela tem a ver com um assunto que vai cair. Como que eu sei? Não tem bola de cristal, mas esse vai cair. Não existe nenhuma prova da Cesgran Rio, nenhuma, que não tenha questões de concordância verbal. Que eu já disse a vocês que é o acordo que a gente faz entre o verbo e o sujeito. Sujeito singular leva o verbo para o singular, sujeito no plural leva o verbo para o plural. Ok? Mas aí eu coloquei nessa tela uma coisa chamada impessoalidade. Porque existe um caso que cai em prova, e por mais que a gente fale, você vai se lembrar dele agora com certeza, ainda tem gente que cai na armadilha. Põe aí para mim, a nossa próxima tela, ela diz o seguinte: se houvesse mais aulas, revisaríamos mais conteúdos. Sempre vai haver pessoas que sairão bem. Observe que aí de azul eu coloquei o houvesse no singular e embaixo eu coloquei a expressão verbal vai haver. No entanto, eu estou falando na primeira frase de mais aulas.
Eu não tenho dúvida que você falaria assim, se houvesse mais uma aula, aí não tem por que você pensar em plural. Ou se eu dissesse, por exemplo, sempre vai haver uma pessoa, é uma pessoa só. O problema é que eu tenho aulas no plural e pessoas no plural e o verbo não variou. Então vamos lembrar, o verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer, está em todas as questões de concordância da Cesarria, todas. Ou todas, não sei. E não tem plural. Eu poderia dizer assim, se existissem mais aulas, se ocorressem mais aulas, se acontecessem mais aulas, mas se houvessem, não. Não pode ter plural quando o verbo haver estiver nesse sentido. Nem sozinho e nem expressão. Eu não posso colocar sempre vão haver pessoas, ou que devem haver pessoas, ou que podem haver pessoas. Não. Sempre vão existir pessoas. Sempre vão surgir pessoas. Sempre vão aparecer pessoas. Mas como o verbo haver, não tem plural. Não jogue ponto fora. Porque isso é uma coisa que costuma aparecer com frequência. Nossa outra tela. Diversas pessoas se houveram bem no último concurso e haviam conseguido uma média de 90% nas provas. Aí você vai dizer, uai, pessoal, esses verbos que agora estão em vermelho, você não falou que o verbo haver não tem plural? Falei. Mas é no sentido de existir. Eu não posso colocar diversas pessoas se existiram bem. Elas se saíram bem. Eu não posso dizer na frase 2 que existiam conseguido uma média. Não, é tinham conseguido. Então, o verbo haver não vai ficando na viseira. Não, isso eu já aprendi. Verbo haver não tem plural. Não. O verbo haver não tem plural no sentido de existir ou de ocorrer. Nos outros sentidos é normal. Se são pessoas, elas se saíram ou se houveram bem. Se são pessoas que tinham conseguido, essas pessoas haviam conseguido. Certo, gente? Muito bem. Com isso, nós... Põe no último slide para mim, por favor. Com isso, né, eu só tenho, né, a desejar para vocês isso aqui, ó. Boa sorte. E aí, para poder não fugir do meu perfil, né, eu até coloquei a mensagem correta. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. É isso mesmo, gente. Né, eu brincava com vocês assim, vocês são alunos da noite, vocês ficaram o dia inteiro à toa, vocês ficam o dia inteiro por conta, só chegam aqui para assistir a aulinha à noite, por que vocês não estudam? A gente não sabe, a gente sabe que não é assim. Vocês trabalham, alguns estudam, tem gente que é dona de casa, tem a minha colega que, além de ser profissional, de segunda a sexta, ainda faz evento no final de semana. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Então, aí, a minha mensagem é, você não vai ter como fazer tudo, né? Mas se você não puder fazer tudo, você vai fazer tudo que você puder. E quando eu falo boa sorte, sorte não passa ninguém em prova, não, tá? Só a sorte, não. Ah, fulano de tal, cagão, passou lá. Mentira. Ninguém passa só de sorte. Agora, você tem que ter sorte de cair em coisas que virão à sua cabeça. A gente sabe que é muito. Não adianta eu falar assim, olha, quando chegar amanhã, domingo, você vai ficar tranquilo, respira, vai na fé, porque não sou eu que estou lá. Na hora do seu sofrimento maior, eu estou de boaça lá em casa descansando. Então, quero pedir a vocês o seguinte, havendo alguma coisa que vocês ficarem na dúvida na hora da prova, havendo alguma coisa que vocês acharem que a resposta não está legal, ou porque às vezes pode ser que você não entendeu, mas às vezes pode ser que você entendeu e o negócio não estava certo. Entra em contato com a gente, tá? Manda para mim por e-mail, ou vai lá, lá no grupo, acho que não pode postar mais, mas nem no privado meu, acho que pode, não? Tá bom, mas enfim, manda um e-mail, você tem meu e-mail. Manda, porque a gente vai, se tiver alguma coisa, a gente entra, ajuda vocês a fazer um recurso. Então, fiquem com Deus, boa sorte para vocês, que caia coisas que vocês estudaram e que você consiga se manter calmo o máximo que você puder.
Não é porque eu estou mandando, não, porque é muito fácil a gente falar. É porque a gente deseja que você saia bem. Não porque a gente é bonzinho, mas o sucesso de vocês é um sucesso nosso. Tá bom? Então, contem com a gente quando for preciso. Muito obrigado pela paciência. Não vou falar desculpe alguma coisa, porque não é do meu perfil. Era o momento de falar. Um beijo, fiquem com Deus.